Olá, a aula de hoje vai tratar dos princípios de coaching. Coaching é um termo bastante utilizado atualmente em administração, mas muitas vezes ele é confundido com outros termos. O que vem a ser coaching? A palavra coaching, ela vem do termo coach, que em inglês quer dizer técnico, e tem uma relação e um motivo para que isso ocorra. O técnico é aquele que orienta, é aquele que dá instruções, mas na verdade quem faz o resultado é o atleta, não o técnico. Em relação a coaching é a mesma coisa. O coaching é o processo onde uma pessoa experiente, que atua quase como se fosse um técnico, faz com que o seu cliente atinja seus resultados. Existem então 3 termos importantes que você tem que entender para compreender de forma clara o que é o coaching. O primeiro é o próprio termo coaching. Coaching é o processo do trabalho, é o processo onde uma pessoa vai ajudar outra a atingir um resultado. Isso é coaching. Já a palavra coach é o técnico, é aquela pessoa mais experiente que vai fazer o trabalho de técnico junto ao seu cliente. Ele é aquela pessoa que vai, com a sua experiência, ajudar o seu cliente a atingir seus resultados. O terceiro termo é o coachee. Coachee é a pessoa que recebe o coaching. É o cliente do processo, né? Então, é importante deixar claro e entender o significado de cada termo. Coaching é o processo, coach é o treinador e coachee é a pessoa que recebe o treinamento e é aquela que tem resultados a atingir. Vamos então recapitular. Coaching. Processo de acompanhamento de pessoas por um profissional experiente e especializado para a busca de resultados superiores. Coach. Profissional especializado que conduz o processo. Coachee. Cliente do processo. Aquele que busca resultados e contrata o coaching. Então é bom que você tenha em mente os termos, né? O coaching, o processo, coach é a pessoa que conduz o processo e coachee é o cliente desse processo. Mas vamos falar um pouco mais qual a função do coaching. Coaching é um processo que é buscado por muitas pessoas atualmente. Para quê? Para que as pessoas possam ter a ajuda de alguém mais experiente para atingir um resultado, para melhorar o desempenho, para cumprir uma meta que a pessoa busca e assim por diante. Então o processo de coaching ele só existe quando alguém tem algo importante que quer atingir e para isso ele precisa da ajuda de outra pessoa. O processo, então, é um processo de auxílio, mas não é uma terapia. É importante entender a diferença de coaching para terapia. A terapia é quando alguém tem algum problema e tem que resolver esse problema e alguém especializado, um especialista, um psicólogo, um psicoterapeuta, através do seu conhecimento, das suas técnicas, vai ajudar a mudar comportamento. Coaching não é isso, né? O coaching é alguém experiente também, mas que vai conduzir um processo de mudança e um processo de atingir algo através de um auxílio, de um apoio, mas não de uma forma terapêutica, porque não há uma cura ligada ao processo. Na verdade, o coaching é um processo de esclarecer o caminho, fazer com que o caminho fique mais claro. Algumas técnicas são utilizadas para que no final das contas o cliente consiga o seu resultado, consiga mudar algum estilo de vida, consiga talvez, muitas vezes, conduzir a sua carreira e alcançar a meta que ele busca atingir. Então esse é o processo de coaching, é um processo de apoio, através de uso de algumas técnicas, para que o caminho da vida da pessoa fique mais claro e ela possa mudar o seu comportamento e atingir aquilo que ela busca. Existe uma frase que ilustra bem o trabalho do coach. O coach não tem as respostas, mas sabe fazer excelentes perguntas. Essa é uma frase bem interessante e ilustra bem o trabalho. O coach, né, o técnico, ele não tem as respostas para aquilo que a pessoa busca, mas ele tem experiência e através de perguntas, através de um mapeamento que ele vai fazendo, ele ajuda o seu cliente a descobrir a resposta. Na verdade, a resposta quem tem é o próprio cliente. Só que muitas vezes essa resposta está perdida. E aí o coaching é um trabalho exploratório. E através de uma série de questões, de questionamentos, de ferramentas de autoconhecimento, o cliente começa a descobrir aquilo que ele tanto busca. Vamos ver outras atividades de desenvolvimento que são diferentes do coaching.
É importante explicar isso para ficar até mais claro o que é coaching e o que é outros termos que muitas vezes se confundem. O primeiro conceito é o conceito de mentoring. A palavra mentoring é uma tradução de mentor, né, ou de tutor. O que é o mentor? Mentor também é uma pessoa mais experiente, mas o papel dela é diferente do papel do coach. O mentor, ele aconselha pessoas jovens, normalmente como se fosse um orientador. Alguém que, através da sua experiência, vai orientar uma pessoa jovem a resolver um problema, a cumprir um prazo, a atingir um resultado. É um processo muito mais de professor-aluno, diferente do coaching, né, que é um trabalho muito mais de você ajudar a pessoa a descobrir as suas respostas. Tem um outro termo que se usa muito também, que é o termo aconselhamento, em inglês, counseling. O aconselhamento é um trabalho quase como uma consultoria. Por exemplo, eu tenho um problema e vou pedir um conselho para alguém. Pode ser para um amigo, pode ser para um professor, pode ser para o meu chefe no meu trabalho. Então é algo mais pontual. Através do conselho, através de uma ajuda, você vai buscar uma resposta. Mas é algo muito mais de você já buscar o caminho e a resposta pronta. A terapia é um processo de cura. Então também não é coach, né? Você tem um problema, pode ser um problema psicológico e você quer uma cura. Então você vai procurar um terapeuta que pode usar psicanálise, pode usar técnicas alternativas como shiatsu, reiki e uma série de outras técnicas que hoje se usam muito em terapia, mas o objetivo é buscar uma cura. É bem diferente de coach em relação ao que nós falamos até agora. Temos também o treinamento. Treinamento é bem claro. O que é treinar? Treinar é ensinar. Treinar é você instruir alguém. Então, o treinamento você tem algum conteúdo que você quer passar para a pessoa e tem um treinador, que é aquela pessoa que vai ensinar outra através de técnicas e vai mudar comportamento, vai dar algum tipo de conteúdo novo para a pessoa. Mas é bem diferente treinar do que você praticar o coaching. Temos também a consultoria. O que é o consultor? O consultor é uma pessoa também experiente que conhece muito de um assunto e ele é chamado para resolver um problema. Então, o consultor, ele é contratado para resolver algum problema. Um problema da organização, um problema financeiro, qualquer tipo de problema. Então, aí você contrata para que o problema seja solucionado. E aí é uma relação ativa, não é algo como o coaching, que você não contrata para resolver o problema, você contrata alguém para te ajudar a descobrir o caminho. Como que o coaching surgiu? Como eu falei anteriormente, a palavra coach vem de técnico. E o coaching é uma atividade que surgiu no mundo dos esportes. Até hoje é muito comum que atletas de alta performance contratem outros atletas mais experientes para atuarem como se fosse um coach deles. Porque esse atleta vai ajudá-lo, vai mostrar um pouco alguns caminhos que ele já traçou no passado. Então, através desse trabalho junto de atleta de alta performance e um ex-atleta que já foi também de alta performance, você consegue ganhar resultados e obter um trabalho muito mais diferenciado e conseguir bater metas, atingir recordes de uma forma muito mais ágil do que se você trabalhar sozinho. Então, o coaching é isso, realmente, ele vem do esporte e depois, como deu muito certo no mundo do esporte, o coaching acabou se alastrando para o mundo das empresas e até para o mundo das pessoas individuais mesmo, né? Ok? Vamos falar então dos tipos de coaching. Existem vários tipos de coaching. O primeiro é o coaching esportivo, que eu acabei de falar, né? Que surgiu no mundo esportivo e até hoje é muito utilizado. Atletas de alta performance utilizam o trabalho de um ex-atleta, que foi alguém também que teve bons resultados, para que ele possa ajudá-lo no desenvolver do seu trabalho. Outro tipo de coaching é o coaching de negócios ou empresarial. Esse já é o coaching no mundo das organizações, que foi migrado do coaching esportivo. Nesse caso, a empresa contrata um profissional experiente para ajudar os seus funcionários a atingir resultados. Pode ser uma equipe que precisa de algum tipo de mudança para conseguir melhorar sua performance. Pode ser um grupo, pode ser pessoas de forma individual. Mas nesse caso o que se busca é um resultado na empresa. Uma meta que é importante que seja atingida ou um processo de mudança que a empresa está passando e o coach, esse profissional experiente, vai ajudar no processo de mudança. Temos também o coaching executivo, que também acontece no mundo das organizações. Nesse caso, a empresa contrata o profissional, o coach, para ajudar
no trabalho de um executivo. Normalmente é um executivo de alto escalão, um diretor, um gerente, que são pessoas que têm metas para atingir, eles têm objetivos, muitas vezes, objetivos fortes, objetivos que vão mudar a empresa e precisam que o executivo esteja alinhado para poder atingir esse objetivo. Nesse caso, o coach ele vai ser importante porque, através do seu trabalho, ele vai clarear o caminho do executivo, vai tentar detectar por que aquele executivo está com problema de performance e, dessa forma, a empresa vai sair ganhando e o executivo também. Outra forma de atuação muito importante do coach é o coaching de carreira. O que é o coaching de carreira? Coaching de carreira eu sou um profissional que estou com dúvidas em relação à minha carreira. Eu não sei se eu mudo de trabalho, se eu mudo de carreira mesmo, se eu mudo a minha função, se eu abandono o que eu estou fazendo hoje. Então, o coaching de carreira é a contratação daquele profissional experiente para que possa ajudar a pessoa que o contratou a fazer uma reflexão sobre a sua carreira. Será que ele deve continuar o caminho que ele está seguindo? Será que ele deve mudar de organização? Será que ele deve mudar até mesmo de função? Aquela dúvida que muitas vezes para na cabeça das pessoas. Puxa, será que eu devo abandonar a vida nas empresas e devo virar empresário? Será que eu devo abrir um pequeno negócio e buscar mais qualidade de vida? Essa dúvida todos nós temos. E o coach pode ajudar muito no esclarecimento se é o momento ou não de fazer essa mudança. Existe também um tipo de coaching que nós chamamos coaching de vida, que é aquele coaching voltado à vida pessoal de cada um. Então, eu não preciso estar numa empresa para contratar o coaching. Eu posso ser uma pessoa física comum e quero uma ajuda para mudar a minha vida. Por exemplo, pode ser que eu ache que eu estou trabalhando demais, pode ser que eu entenda que os meus relacionamentos não fluem da maneira como eu gostaria, pode ser que eu tenha uma meta importante para a minha vida pessoal, como, por exemplo, eu quero perder peso, eu quero emagrecer, só que eu não consigo fazer sozinho, já tentei várias vezes e não consigo. Então, são problemas da vida pessoal. Nesse caso, o coaching, ele vai trabalhar a vida da pessoa, vai tentar ajudar a pessoa a atingir aquela meta que ela busca para ser mais feliz, né? Porque é isso, no fundo, que se busca. O coaching, na verdade, é um processo para ajudar na tomada de decisões. Vamos ver um trecho de um filme que mostra como muitas vezes é difícil tomar uma decisão, principalmente no mundo organizacional. Mr. Morse, you said this morning you wished to speak to Mr. Lewis. Mr. Lewis is now listening. I've reconsidered my position on your acquisition offer. On one condition. I'm not so concerned about me, but the people who are working for me. It's not a problem. They'll be taken care of. Now then, gentlemen, if we could address ourselves to the contracts in front of you, if you look... Excuse me, Phil. Gentlemen, I'd like to speak to Mr. Morse alone. Thank you. All right, gentlemen, you heard the man. Please wait outside. You too, Phil. What do you mean? I mean, I would like to speak to Mr. Morse alone. Why does he get to stay? Please. Please. We'll be right outside. Good. Is that better? It's all right. Would you like a cup of coffee? Black. Mr. Morse, my interests in your company have changed. What is it you're after now, Mr. Lewis? Well, I no longer wish to buy your company and take it apart. But I don't want anyone else to either. And it is still extremely vulnerable. So I find myself in unfamiliar territory. I want to help you. Why? Mr. Morse, I think we can do something very special with your company. What about our Navy contracts? They weren't dead. Just delayed. I bluffed a little bit. You're very good at it. Thank you very much. It's my job. I think we can leave the details up to the others.
I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Thank you. I think we can let in the other suits now. Como você pode ver, muitas vezes uma decisão muda a vida das pessoas. Nesse caso, mudar o rumo de uma empresa pode mexer com muitas pessoas, com muitas famílias. Agora, para que tomar essa decisão sozinho, né? Você pode ter a ajuda de um profissional. E o coach está lá para isso, para ajudar com a sua experiência, para que a pessoa tenha o esclarecimento necessário para tomar a decisão correta. Então é isso, né? O coach consegue ajudar a pessoa a tomar a decisão mais correta, pelo menos na maneira como ela enxerga as coisas. Coaching, uma luta pela liberdade. Quando você se propõe a um processo de tomada de decisões, você está entrando num processo de liberdade, a liberdade da escolha. É muito difícil você falar em liberdade quando você não sabe o caminho a seguir. Se você só enxerga um único caminho, você não tem liberdade nenhuma, você está preso àquele caminho. A ideia do coaching é abrir caminhos, é mostrar diversas possibilidades, diversas escolhas, para que o cliente, né, o coachee, possa tomar a decisão mais correta. E é assim que funciona. Através de um mapeamento das possibilidades, você consegue ter a liberdade de escolher o caminho que você realmente quer. O que impede a liberdade? É possível afirmar que os hábitos são realmente inimigos da liberdade. Por quê? Porque os hábitos nos prendem. O que significa um hábito? O hábito é uma maneira de fazer certa coisa, mas de forma rotineira. Se eu tenho o hábito de levantar tarde todo dia, eu estou preso àquele padrão. Por que eu estou preso? Porque eu não consigo mudar, né? Por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu acostumei a fazer daquela forma. Se eu tenho o hábito de tomar muito café, eu também estou preso àquele padrão, porque eu não consigo mudar. E isso faz com que eu não tenha liberdade. Então, quando eu quebro o hábito, quando eu mudo uma maneira de fazer certa coisa, eu ganho liberdade, porque eu tenho mais escolhas. Eu me livrei daquele padrão. Por falar de padrão, o hábito não deixa de ser um padrão mental. É como se fosse uma pequena ordem que eu dou à minha mente, porque, no meu modo de ver, aquela ordem vai fazer com que eu tenha uma maneira boa de fazer tal coisa. O problema é que aquilo ali não muda. É como se fosse um programa de computador que não muda, está sempre rodando o mesmo programa, seja qual for o hábito. Então, quando eu me proponho a mudar um hábito, eu estou me abrindo para novas possibilidades. E certamente existe uma resistência, porque nós temos essa resistência de forma bastante ampla, as pessoas têm resistência à mudança, mas eu estou me dando a liberdade de mudar. Então, eliminar o hábito é uma oportunidade para a liberdade. Peter Senge, um importante autor que fala muito de aprendizagem, ele explica que os padrões mentais que nós construímos são pequenas construções feitas em nossa vida e que impedem a nossa caminhada. Então, ao quebrar esse padrão mental, eu estou abrindo a possibilidade de criar uma alternativa diferente para a minha vida. Isso é algo que o coach ele pode ajudar, porque aquele profissional que está trabalhando comigo, ele vai ser um apoio, vai ser uma ajuda que eu preciso para mudar esse padrão mental e poder me abrir para a mudança. Então, por isso que a gente pode dizer que o coaching é um aliado da liberdade para o seu cliente. Vamos falar agora sobre escolhas. Existem pequenas e grandes escolhas. Por que o coaching está ligado a escolhas? Quando eu me proponho a uma mudança, a mudar meu perfil, a mudar o meu desempenho, a mudar muitas vezes de carreira, eu estou fazendo escolhas. Existe um importante coach, bastante renomado, chamado Joseph O'Connor. E ele fala que realmente o processo de coaching é um processo de escolhas. Um processo de grandes e pequenas escolhas. Por que existe essa relação entre grandes e pequenas escolhas? Por exemplo, ninguém vai contratar um coach para resolver pequenas escolhas. Porque as pequenas escolhas eu tenho condição de resolver sozinho. Só que para eu resolver e mudar a minha vida, isto é, fazer grandes escolhas, eu preciso também das pequenas escolhas. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma grande escolha, eu quero comprar um apartamento. Eu preciso mudar e ter um apartamento novo. Essa é uma grande escolha, a decisão de comprar um apartamento. Só que para eu poder comprar esse apartamento, eu vou precisar de fazer pequenas escolhas. Mudar meus hábitos de consumo, por exemplo. Parar de sair tanto e gastar em restaurante, e poder poupar dinheiro para poder usar esse dinheiro para o apartamento. Muitas vezes eu vou ter que
mudar de trabalho, procurar novas fontes de renda, talvez conseguir um emprego em outro horário para melhorar a minha renda e conseguir aumentar a minha poupança. Então veja, para eu conseguir um objetivo grande, que é uma grande escolha, no caso comprar um apartamento, eu vou ter que mudar a minha vida em pequenas coisas. E são essas pequenas coisas que fazem a diferença. São os pequenos hábitos, as mudanças que vão juntas, né, nessa somatória, fazer com que eu atinja o grande objetivo. Então, onde que as pessoas falham? Elas falham não porque não atingiram o grande objetivo delas, mas sim elas falham porque não deram atenção às pequenas escolhas que elas devem fazer na sua vida. Para falarmos de objetivos, precisamos entender o nosso presente e entender o nosso futuro. É disso que vamos falar agora. Coaching, explorando o presente e projetando o futuro. O trabalho do coaching é fundamental que comece com a análise da nossa situação atual. É impossível pensar em algo que vai acontecer ainda se eu não sei como é que eu estou nesse momento. Então, olhar o presente, analisar as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e as minhas forças é muito importante, é fundamental para que eu possa entender aonde eu quero chegar, quais são as possibilidades que eu tenho de atingir algo melhor no futuro. Então, o processo de coaching é um processo de análise. Todo o processo e as sessões de coaching vão mostrar, ele passa necessariamente por uma análise da minha situação atual. Como eu estou, naquilo que eu acredito, aquilo que para mim é importante, e através desse balanço da minha situação atual, eu vou projetar o meu futuro, as minhas metas, aquilo que é importante para mim. Falando em metas, vamos trabalhar um pouco 7 princípios importantes para se trabalhar com metas. Por que falar de metas? Porque todo o processo de coaching significa traçar metas. Então, se eu não souber como traçar uma meta, fica muito difícil de eu conseguir atingi-la. Existe uma certa ciência no princípio de definir uma meta. O primeiro princípio, diga o que você quer e não o que deseja evitar. É importante você ter uma postura positiva em relação aos princípios. Você saber exatamente o que você quer e não se preocupar com aquilo que não interessa mais para você. Tá? Então, dessa forma, você vai criar uma força positiva para você atingir aquilo que você busca. O segundo princípio, você tem que criar metas desafiadoras e realistas. Isto é, algo que seja importante para você. Não faz sentido algum você definir uma meta de algo pequeno, algo que não é tão importante. Só faz sentido você concentrar a sua energia para atingir algo se aquilo for importante e for um desafio para você. Então, nas suas metas, não poupe a dose de desafio, mas de certa forma também, não esqueça que a meta tem que ser realista. Se for algo impossível de realizar, você não vai ter necessidade, nem interesse, nem mesmo de começar. Um outro princípio importante, esteja no comando. Não adianta decidir uma meta de algo que não depende de você. O que vale você falar que você vai atingir algo se os recursos necessários para atingir não estão sob a sua responsabilidade? Então, quando você for traçar uma meta, esteja bem consciente que você tem todas as ferramentas com você para que essa meta seja atingida. Outro princípio importante, meça o progresso. O que adianta eu definir uma meta importante, uma meta desafiadora, se eu não estou medindo se eu estou conseguindo atingi-la? Porque, na verdade, a gente consegue atingir as grandes metas através de pequenas ações. E para eu poder saber se eu estou conseguindo, eu preciso medir. Eu preciso saber se está havendo uma evolução. Imagine se eu decidir emagrecer. Eu coloquei uma meta na minha vida que eu preciso perder peso. Agora, se eu não consigo, se todo dia eu não vou lá e analiso na balança se eu estou realmente perdendo peso, como é que eu vou saber se eu estou atingindo? Eu não posso deixar para medir só no final do processo, porque aí existe uma grande possibilidade de eu ter uma surpresa desagradável, né? Então eu tenho que ir lá todo dia, olhar, realmente eu perdi hoje tanto de peso, no outro dia perdi mais tanto, no terceiro dia não perdi nada, então eu tenho que dar uma intensificada mais para frente, porque é um processo de sintonia fina, você vai ajustando as suas ações, dando maior intensidade no momento, diminuindo a intensidade no outro momento. Tá? Então, são nesses pequenos ajustes que a gente vai fazendo que a gente consegue realmente chegar a algum resultado importante. Outro princípio importante é verificar os recursos. Será que eu tenho os recursos para conseguir fazer aquilo? Acontece muitas vezes na vida da gente, eu quero fazer uma reforma na minha casa, ou então vou construir uma pequena casa na árvore para os meus filhos. Mas eu tenho os recursos?
Será que eu tenho a madeira importante? Será que a árvore ela suporta uma casinha? Será que eu tenho o martelo, os pregos do tamanho correto? Será que vai encaixar uma coisa na outra na hora de eu fazer aquela construção? Então, antes de sair fazendo, é fundamental sentar e olhar os recursos, as ferramentas necessárias para que eu possa atingir aquilo. Por exemplo, será que eu estou amparado em todo o processo para poder realmente conseguir atingir aquela meta? Isso é uma revisão bastante rápida, mas muito útil para ser feita. Se você esquecer, pode chegar no meio do caminho e você quer bater o prego e não ter o martelo para isso. Outro princípio importante é avaliar o investimento necessário. Por exemplo, supondo que eu tenho uma meta que é aprender a falar alemão. É uma meta importante, não é impossível de realizar, mas é uma meta que vai exigir um investimento grande, um investimento de tempo, vai exigir uma disciplina muito forte minha. Então, além de eu avaliar os recursos que eu tenho, por exemplo, eu tenho o tempo necessário para isso, eu tenho material didático necessário para aprender alemão, existe algum professor disponível, alguma escola de idiomas que eu possa utilizar para aprender esse idioma. Então, além de eu ter os recursos em mãos, que são fundamentais, é importante avaliar se esse investimento vale a pena ou não. Porque ao tomar essa decisão, eu vou ter que abrir mão de coisas importantes na minha vida. Vou ter que abrir mão muitas vezes de amigos, de sair com esses amigos, de destinar tempo para a família. Eu tenho que avaliar se nessa decisão eu vou ter como utilizar esse idioma que eu vou aprender. Será que eu vou ter alguma oportunidade de ir para a Alemanha, por exemplo? Será que eu vou ter alguém para falar alemão comigo? Será que existe alguma comunidade aqui no Brasil para que eu possa praticar o idioma? Então essa avaliação toda é importante que seja feita, porque muitas vezes acontece muito isso com as pessoas investem um tempo grande, investem recursos, muitas vezes recursos financeiros, para algum tipo de meta que ela busca, mas ela não fez uma reflexão bastante importante se aquela meta vale a pena ou não, se vale a pena todo esse esforço para atingir aquele objetivo. E finalmente o princípio 7, faça um plano de ação. Antes de você resolver fazer qualquer coisa em relação à sua meta, é importante você criar um plano de ação. O plano de ação é o detalhamento da meta. A meta é o que você quer. O plano de ação é o como. Como você vai atingir a meta. O plano de ação tem os seguintes itens. O primeiro é uma lista de tarefas. Depois da lista de tarefas, você tem os recursos aliados àquela tarefa. Você tem os responsáveis e, finalmente, os investimentos. Vamos pegar o exemplo da nossa aula de alemão. Por exemplo, a minha meta é aprender alemão. Como que eu vou criar um plano de ação para isso? Eu vou listar todas as tarefas que eu preciso para conseguir atingir. Por exemplo, uma tarefa seria me matricular numa escola de idioma. Uma segunda tarefa poderia ser conversar mais com pessoas que falem alemão. Uma terceira tarefa talvez fosse viajar para a Alemanha. Então, essa lista de tarefas é que juntas vão dar a possibilidade para que eu atinja a minha meta. Por exemplo, a primeira tarefa, matricular numa escola de alemão. Então, a primeira tarefa é essa, a matrícula que eu vou fazer na escola. Que recursos que eu vou precisar? Eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de ter recurso financeiro para poder fazer essa tarefa, eu vou ter que ter uma série de recursos disponíveis, como é a possibilidade também de poder praticar o alemão e assim por diante. Quem vai ser o responsável por essa tarefa? Bom, o responsável serei eu mesmo. Só que algumas vezes, em algum tipo de plano, pode ser que tenha outros responsáveis além de mim. Nesse caso, apenas eu seria o responsável. E, finalmente, os investimentos. Que investimentos eu vou precisar fazer? Nesse momento, eu vou quantificar. Eu vou gastar, por exemplo, R$500 por mês para poder estudar alemão. Então, eu preciso colocar lá R$500 como investimento. Então, quando eu olho aquela tarefa, eu vou observar se é possível praticar daquela forma. Se eu tenho o tempo necessário, se eu posso ser responsável por ela e se eu tenho os investimentos. Se eu analisei e percebi que é possível, aí eu vou para a segunda tarefa. E, no decorrer do processo, eu vou avaliar tarefa por tarefa para conseguir, nessa avaliação, atingir a meta que eu busco. Como você pode perceber, o coaching está muito ligado com metas. Nós falamos dos princípios de você atingir metas e é fundamental que você se atenha a esses princípios. Porque a meta, ele é o coração do processo. Ninguém começa coaching se não tiver uma meta que queira atingir. E a meta, ela é obtida através dessas pequenas conquistas.
Você veja muitas vezes um técnico de futebol, ele quer melhorar o time dele, ele quer que o time seja campeão. Percebe que ele sempre fala de pequenas metas. Primeira coisa é preparar fisicamente o meu pessoal. Depois eu tenho que conseguir que haja entrosamento. Depois eu tenho que criar um time para finalmente poder atingir as vitórias. E a meta final dele é ser campeão. Nenhum técnico bem-sucedido é campeão e consegue levar o seu time às vitórias de uma hora para outra. Você pode não perceber, mas para ele existem as pequenas metas que ele vai atingindo no dia a dia. Desde começar o trabalho com uma equipe que não é um time ainda, transformá-la num time, conseguir as vitórias e finalmente conseguir ser campeão. Na verdade, o processo de coaching é isso, né? É o processo de fazer o cliente conseguir ser campeão na sua vida. Vamos falar um pouco agora dos benefícios do coaching. Será que é possível medir e avaliar se o coaching realmente traz benefícios? Primeiramente, vamos ver os benefícios para a pessoa. Quando a pessoa ela se propõe a receber o coaching, ela começa a atingir possibilidades maiores para a vida dela. Primeiramente, ela se torna mais produtiva, porque com o processo de coaching, ela foca mais as ações e com isso ela consegue resultados mais rápidos, de forma mais intensa, e a produtividade aumenta. Ela consegue melhorar o desempenho dela, porque sozinha a pessoa fica perdida muitas vezes. Ela quer fazer aquela coisa, mas ela não sabe como, então o desempenho é baixo. Ela não consegue resultados bons, resultados significativos. Outra coisa importante, a pessoa, ao usar o coaching, ela adquire confiança. Porque se ela está sozinha, ela muitas vezes pode achar que não tem os recursos necessários e não tem a capacidade de atingir o objetivo dela. Com o uso do coaching, ela fica mais segura, a confiança vem e os resultados vêm logo em seguida. Outra coisa importante, a pessoa, ao usar o coaching, ela consegue clareza em relação às suas metas. Porque sozinha, muitas vezes, ela não para pensar naquilo que é importante para a vida dela, naquilo que é importante no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, nos esportes, e seja em qual dimensão que for. Com o uso do coaching, isso fica mais claro e se torna mais objetivo. Outra coisa importante, a pessoa, ao usar o coaching, ela começa a aprender mais, porque ela é exigida, ela vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que buscar coisas que sem o coaching ela não faria. Então ela se torna uma pessoa melhor. E outra coisa importante, ela melhora a qualidade de vida dela, porque se ela vai colocar uma meta para a sua vida, eu quero emagrecer, eu quero praticar ginástica, eu quero aprender um idioma, todas essas ações vão contribuir para melhorar a vida dela, a qualidade de vida dela vai ser melhorada. E vai se tornar uma pessoa mais equilibrada. Se ela busca algo importante na vida é porque existe um desequilíbrio. Ao atingir aquela coisa importante que ela busca, ela vai ser uma pessoa melhor, o equilíbrio virá. E por que não dizer que a criatividade vai despontar também? Porque quando ela começa a fazer análise da vida dela, quando ela cria um objetivo e trabalha para atingir aquele objetivo, a criatividade vem junto. A pessoa ela amplia os seus horizontes, ela direciona melhor aquilo que ela busca e a energia dela também é melhor direcionada. Isto é, a pessoa consegue dar um rumo melhor para a sua vida. E vamos falar das organizações. Quais os benefícios que as organizações recebem através do uso do coaching? Bom, a primeira coisa é que o coaching, ele mostra para a equipe, né, o comprometimento da empresa com a sua equipe. Isto é, quando você contrata o coaching para trabalhar a equipe, trabalhar o executivo, as pessoas percebem, puxa vida, a empresa está investindo no meu desenvolvimento, está investindo em mim. Isso é muito importante, você cria essa sinergia e esse sentimento de comprometimento de forma real e de forma ampla com as pessoas. Outra coisa é que a organização, ao contratar o coaching, ela está investindo em desempenho, ela sabe que ela vai melhorar o desempenho da equipe e dessa forma ela vai rapidamente receber o retorno, que é uma equipe com uma performance melhor, as pessoas mais integradas e mais motivadas. E por que não dizer que o coaching, ele desenvolve o trabalho em equipe. Quando você contrata um coach para trabalhar com a sua equipe, automaticamente as pessoas vão se unir mais. As pessoas vão quebrar barreiras que poderiam haver no passado para que elas trabalhem juntas, para que elas cheguem a resultados de forma junta. Isto é, eu vou criar uma equipe, vou criar um time. Outro benefício importante para a organização, quando eu invisto na equipe, quando eu invisto em desempenho, eu estou retendo os meus talentos.
Porque uma coisa que faz os talentos fugirem da empresa é se sentirem abandonados, não sentir o prestígio que a empresa tem com eles. Quando eu estou contratando um coach para trabalhar com a equipe, eu estou permitindo que as pessoas se desenvolvam e isso certamente vai reter os talentos, não tem a menor dúvida. Outro ponto importante, eu vou alocar melhor os recursos e os esforços. Eu vou trabalhar com as pessoas de tal forma que os recursos e os esforços que são escassos vão ser melhor direcionados. Isso é importante porque significa uma economia de energia. Eu consigo atingir resultados significativos com uma economia de tempo e de recursos das pessoas. Podemos falar também que quando a organização investe em coaching, ela está criando um grupo de pessoas melhor do que o grupo dos concorrentes. Eu estou criando um patamar de qualidade diferenciado, porque as pessoas vão melhorar. Vai criar um ambiente de sinergia e dessa forma eu vou ter uma equipe focada e com uma qualidade superior. E por falar em qualidade, ao utilizar o coaching, os meus produtos e serviços vão melhorar de qualidade também. E finalmente, ao ter uma equipe coesa, produtos e serviços de alta qualidade, quem vai ser o grande beneficiado de tudo isso? Sem dúvida alguma será o cliente. Então, quando eu falo de coaching, quando uma organização ou quando uma pessoa busca o coaching, ela está buscando melhoria, ela está buscando um patamar diferenciado para a vida dela. E a organização está procurando um patamar diferenciado para ela também. Ela está, na verdade, fazendo uma grande reflexão e está chegando à conclusão que ela precisa investir nas pessoas para que ela consiga, de forma consequente, atingir um patamar diferente de satisfação, atingir uma situação que seja melhor para ela no seu mercado e na sua saúde financeira, para que ela tenha uma performance superior. Você já pensou em se tornar um coach? Pode ser uma boa possibilidade de carreira para você. Hoje esse profissional é muito buscado no mercado. Agora, o que é necessário para se tornar um bom coach? A primeira coisa é você ser um bom ouvinte. O coach, ele muito mais ouve do que fala. Ele não tem que dar muitas opiniões, ele tem que assimilar o que o cliente dele pede, analisar e aí sim dar sugestões para ele. Mas para poder dar boas sugestões, você tem que ser um bom ouvinte. Segundo ponto importante, o coach ele é um estudioso do comportamento humano. Então você tem que se interessar bastante por esse assunto. Ler, estudar um pouco sobre psicologia, sobre recursos humanos, sobre o comportamento humano nas organizações. Então você tem que se preparar, porque ao estudar o comportamento humano, você vai descobrir várias ferramentas que você vai utilizar muitas delas no seu trabalho como coaching. E finalmente, você tem que procurar uma boa escola e fazer um curso de formação de coach. Existem escolas muito conceituadas, tanto no Brasil como no resto do mundo, que podem te dar todo o auxílio e suporte necessário para você realmente poder dizer que é um coach de sucesso no mercado. Então, vamos lá, bom trabalho, espero que você possa se tornar um bom coach no futuro. A dica de estudo de hoje é o livro Nova Visão de Coaching na Gestão por Competências, de Paulo Roberto Menezes de Souza. Esse livro é muito interessante porque ele alia dois conceitos importantes, o coaching e a gestão por competências, e como uni-los para conseguir bons resultados. Bons estudos!